estudando e vivendo, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão conosco agora nessa manhã, agradecer aos professores do Centro de Ensino Especial 2 de Brasília, às famílias que aqui estão conosco e aos convidados que estiverem também. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Agradecer especialmente a professora Carla Castro pela indicação da doutora Ana Carolina, essa parceria estabelecida. Doutora Ana Carolina, pelo pouco que eu conheci, o pouquinho que eu conversei, já estou assim encantada, né? E tenho certeza que vai ser uma parceira nossa, né? Agradecimentos imensos à professora Carla Castro por essa indicação. E hoje nós temos a honra de prestigiar, né, a doutora... Gente, só um minuto que passou um carro de polícia aqui, é o remoto, né? Vocês sabem que isso acontece. Deixa eu só passar. É que meu apartamento é virado para a avenida. Então, hoje iremos prestigiar, então, a doutora Ana Carolina Figueiredo. Ela é psicóloga formada pela Universidade Católica de Brasília, especialista em neuropsicologia, terapia cognitiva comportamental e transtorno do espectro autista. Então, assim, gente, é um leque grande aí para a gente estar conversando muito com ela, né? E hoje o tema escolhido, né, são as dificuldades encontradas pelas famílias e professores no enfrentamento do ensino remoto. Então, é realmente o que estamos precisando. Eu solicito que todos desliguem os microfones para a gente evitar ruídos na nossa live, tá? Vamos colaborar aí para que a live ocorra toda em paz, tudo direitinho, tá certo? Vamos desligar os microfones para não atrapalhar aí as falas. Vou passar, então, para a nossa querida Carla Castro. Antes de passar para a doutora, Carla, fale um pouquinho conosco. Seja muito bem-vinda, Carla, e muito obrigada. Bom dia, gente. Eu pedi esse favor à Carla de quebrar um pouquinho o protocolo, mas para falar que eu estou muito feliz com a chegada da Ana na nossa escola, né? Já diz uma frase que uma vida sem parceria é uma vida vivida sem gosto. É bom a gente saber que a gente tem com quem contar. Então, eu gostaria muito de agradecer a Ana Carolina, saber que a gente pode contar. Essa escola é uma escola muito linda, é uma escola muito diversa, é uma escola que se une, ela tem mostrado muita força, tem dado muito show, tem apoiado muitas famílias, as famílias têm nos ajudado muito para a gente fazer dessa pandemia um caminho que a gente conseguiu trilhar. Então, seja muito bem-vinda e que você possa sempre estar contando com a gente, como a partir de agora a gente conta com você. Seja bem-vinda ao Centro 2 de Brasília. Obrigada, Carla, né? Eu até estava em dúvida em como agradecer, porque a Carla Castro eu já sabia o sobrenome, a Carla Cordeiro eu soube agora via Meet. Foi um improviso. Não conheço também a professora Mara Rúbia, que meu coração, assim, sou fã. E quando a Carla me fez o convite na segunda, eu disse, eita, e agora? Como que vai ser, né? Porque eu não tenho uma facilidade com câmera, com apresentação, acho que é meu pânico. Mas eu disse, vou enfrentar, vamos lá, né? E vou dizer, a minha primeira vez aí, inaugurando live, essa parte de tecnologia, já foi um desafio enorme para mim no início da pandemia, a gente adaptar todo esse momento a uso de tecnologia, a fazer atendimentos online, qual plataforma usar. Então, junto com vocês, com famílias e professores, estamos enfrentando juntos as dificuldades e aprendendo juntos, tá? Quero agradecer também
como um todo, a toda a equipe do Centro de Ensino Especial 2, né? Sei, logo no começo, que aí, conversando com o pessoal no grupo, o Clériton apareceu e já veio com uma mensagem do Breno, e eu disse, eita, agora a responsabilidade aumenta, né? Porque ainda tem a fama, meu filho é mais famoso do que eu, então o Maurício apareceu aí junto com o Breno, só para situar, Maurício é meu filho, ele está dentro do espectro, né? E foi com ele que tudo começou, assim, minha paixão pelo autismo, minha paixão por vários outras deficiências, né? Outros transtornos. Só foi confirmado. Eu já trabalhava antes, né? Já trabalhava com crianças, fazendo avaliação no processo psicoterapêutico, e a gente só faz aprofundar e conhecer cada vez mais, e a paixão, o amor é enorme, né? Vou falar sobre um tema que estamos aprendendo, né? Que são algumas das dificuldades que as famílias, né, e professores, nós todos estamos enfrentando no ensino remoto, né? Eu como mãe, eu como profissional acompanhando aí algumas escolas, tentando buscar estratégias para melhor atender as demandas dos nossos pequenos, e eu vou dizer, não está fácil para ninguém, nem para o professor, nem para a família, nem para a gente, tá? Então, agradeço demais a vocês. Ano passado, a gente foi surpreendido por uma notícia bombástica, né? De repente chegou e a notícia veio em março, a pandemia. E o que era a pandemia, né? O que a gente... É uma guerra que mata, é uma guerra que dominou o mundo, é uma guerra mundial, né? E 3 dias depois de a OMS ter declarado como pandemia a Covid, no dia 14, eu ainda lembro, eu estava aqui no consultório, quando de repente as aulas são suspensas, né? O governador paralisa tudo, e o que a gente vai fazer, né? Nós ficamos surpreendidos com essa notícia, tá? Ninguém sabia exatamente o que era algo assim, o que a gente tem que fazer, tem que ficar em casa, eu estava aqui no consultório, volta para casa, amanhã eu tenho que trabalhar ou eu não trabalho, como que vai ser, né? Eu acho que todos nós passamos por isso, né? A gente só sabia que tinha que ficar em casa, né? As aulas foram suspensas, as crianças tiveram que ficar sem aula, os pais não sabiam com quem deixar, né? Era uma situação, eu preciso trabalhar, mas também preciso cuidar dos meus filhos. E o que eu vou fazer? A escola é um grande aliado nisso, não só na educação, mas é um espaço que oferece os pais de dizer assim, eu posso sair para trabalhar, meu filho está seguro, né? Então, e para a escola ainda vinha uma outra preocupação, que era, o que vai ser do ano letivo? Como que a gente vai passar o conteúdo, né? Como que vai ficar? Essas crianças vão passar de ano, essas crianças vão ser reprovadas, que isso vai dar, né? Foram várias mudanças no decorrer do ano, a gente ainda está passando por isso, ninguém ainda sabe o que é, né? Então, eu até queria, eu acho que a gente pode, não só eu falar, mas eu queria escutar de vocês também. Quando vocês pensam em pandemia, quando vocês
vamos dizer assim, quando vocês pensam em Covid, quais são as palavras que vêm à mente? Desde o começo, o que é pandemia? Mudança de comportamento. Insegurança. Insegurança, mudança de comportamento. Vou colocando aqui algumas que eu estou escutando. Isolamento, morte, né? Medo, parece que é só coisa ruim, né? Insegurança, mudança de comportamento, isolamento, morte, falta de controle, agressão psicológica, e é mesmo, né? Estou tentando associar aqui. Coloca agressão psicológica, incerteza. Eu vou colocar algumas, mas tem muito mais, né? A gente poderia colocar muitos outros adjetivos, muitos outros conceitos aí para a Covid, né? E será que a gente tira alguma coisa positiva disso, né? Eu acho que isso também a gente tem que colocar como aprendizado também, né? É mudança, é adaptação, negação, ressignificação. Eu estou acompanhando aqui. Então, angústia, sim. Eu vou te dizer que consultórios de psicologia, acompanho colegas também da psiquiatria que estão com os horários, a agenda lotada, né? Transtornos obsessivos, dificuldade de atenção, a quantidade de crianças que vêm a mim até para fazer diagnóstico de TDAH. Será que é TDAH mesmo? Né? Eu acho que num momento desse é difícil de dar um diagnóstico, até mesmo de autismo, né? Diante de um isolamento social tão grande que a gente está tendo. Né? E aí, para as escolas, né? A gente ficou numa incerteza, o que vai ser, né? Porque professores não têm treinamento, como que eu vou dar aula à distância, né? E aí o MEC, o governo, acabou liberando e aprovando uma medida temporária, né? No caso de emergencial do ensino remoto. E eu não sei se vocês sabem, mas ensino remoto é diferente de educação à distância. Isso eu aprendi agora preparando esse bate-papo com vocês. E achei bem interessante, porque coloca a gente numa situação assim de sem planejamento, né? Então, qual a diferença desse ensino remoto para a educação à distância? Porque, para mim, remoto se refere à distância. Mas o ensino à distância, ele é um ensino planejado, né? Ele tem um programa específico que você já sabe direitinho o que vai ser oferecido, tem um programa ali apresentado para o MEC. Enquanto o ensino remoto, eu tenho acompanhado eu atendo alguns professores da secretaria de escolas particulares, fica um pouco, todo mundo meio perdido. O que eu vou fazer hoje? Né? A gente tem um planejamento, um conteúdo pedagógico, mas qual plataforma vou usar, qual manejo que vai ser dado, né? Então, no ensino remoto, a gente está lidando muito com as aulas ao vivo, né? No ensino remoto, a gente tem uma interação muito grande com os alunos, e aí
professores não foram treinados para dar essas aulas. Eu acompanho as aulas do meu filho, é uma loucura, eu não sei como o professor dá conta daquilo, porque é menino falando, e o professor tem que silenciar os microfones, chamar a atenção algumas vezes, o menino, às vezes, o professor está falando e o menino perde totalmente o foco, né? Enquanto na educação à distância, o objetivo é oferecer mais flexibilidade para os alunos. Então, geralmente as aulas são gravadas. E ali o aluno se organiza na rotina dele para ter essa flexibilidade de dizer assim, olha, eu vou assistir a aula de madrugada. Eu não preciso cumprir aquela carga horária, né? Que no ensino emergencial, agora que a gente está passando, muitas vezes é necessário, tá? A gente também não tem um padrão ali ainda determinado pelo MEC de como que vai ser a avaliação dessas crianças, como que vai ser a avaliação de comportamento, né? Porque quando a gente avalia uma criança, tem todo um contexto, não só de uma prova, né? De marca X, mas a gente vê o desenvolvimento dessa criança, tem um relatório comportamental evolutivo, né? Na educação à distância, isso já é determinado, tá? Ao final do curso, você vai fazer uma prova, algumas vezes presencial, né? Mas já é muito estipulado, tá? No ensino remoto que a gente está vivendo, o professor ele tem que, na hora da aula, ter essa interação. Eu adoro a interação, mas na hora da aula que o aluno tem acesso a esse professor, é discutido, debatido, mediado, o professor tem que dar conta, às vezes até não consegue passar o conteúdo que estava sendo planejado para poder começar a atender o que o aluno está falando no momento. E aí, claro, a educação à distância, o professor tem toda uma estrutura física ali, um estúdio para gravar suas aulas, grava o vídeo, deixa disponível geralmente em uma plataforma, em um site, e quem busca sanar essas dúvidas, geralmente são tutores, né? A gente, na nossa dificuldade, é difícil conseguir, a gente sabe que na educação especial, para conseguir um monitor para acompanhar uma criança já é difícil, imagina para acompanhar uma proposta de educação, ensino remoto, né? Então, a gente se viu nessa dificuldade. Eu vou te dizer, nós somos muito criativos e estamos dando um show nisso aí, porque não temos tantos recursos não tivemos curso para aprender isso, ok? Então, assim, ensino remoto, o ensino remoto caiu, assim, de paraquedas na nossa vida, né? A gente não tinha planejamento, a gente não tem recursos, sem treinamento, né? E assim, diretores, professores tiveram que se ajustar e fazer como se fosse um curso, uma graduação em tecnologia, né? Intensivo, né? E não só em tecnologia, a gente teve que aprender a nova profissão da moda, o youtuber. Viramos youtubers. Aí, assim, além de tudo, de ser youtuber, de saber mexer nos programas de computador, a gente ainda tinha que dar conta do conteúdo pedagógico, né? Para muitas pessoas,
muitos professores, no início a gente tentou, que eu acompanhei também aí um pouquinho, mas muitos professores tentaram manter o mesmo formato da sala de aula, né? Usando quadro, aí não tinha, às vezes, o quadro, pegava uma folha de papel, escrevia o conteúdo, ia passando assim, para ver se o aluno copiava, faziam cartazes, mas ainda não era suficiente, porque esse modelo, esse tradicional da sala de aula, não conseguia atrair o aluno, não conseguia ter uma boa evolução, e aí, vamos lá, a gente tem que conhecer jogos, o que a gente vai, quais são os sites, quais são os aplicativos que oferecem isso, né? Então, a gente está aprendendo muito, a gente não aprendeu ainda, a gente tem ainda muito que melhorar nesse aspecto, tá bom? Então, passamos a ter uma metodologia mais ativa, e talvez isso, lá na frente, tomara que reflita até nas aulas presenciais, a gente possa fazer uso de mecanismos que auxiliem nossas aulas, enriqueça nosso passar de conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente lida, e vocês, principalmente, da escola, sabem como que foi difícil até para as famílias, né? Porque muita gente não tem tablet, muita gente não tem computador. Como que vai ser esse acesso? A gente pode cobrar dos alunos se ele não tem computador, se ele não tem celular. A gente vai fazer apostila, exercícios. E como que esse aluno vai ter acesso a esse material? A gente imprime, a família vai buscar na escola, né? Então, além das perdas de vidas pela Covid, que com certeza muitos de vocês ou tiveram perdas na família ou têm conhecidos que passaram pela Covid, né? Eu vou dizer, nós surtamos um pouquinho. A gente, além da Covid, ainda aumentou muito o número de atestados médicos por depressão, ansiedade, pânico. Algumas pessoas adquiriram até comportamentos obsessivos, né? Eu tenho que limpar as mãos, eu toco em alguma coisa, fico com medo, né? E após 14 meses, estamos aí mais de um ano aprendendo a usar essas plataformas e buscar mais conteúdo para ensinar esses alunos. Então, é uma dificuldade. Eu estou colocando o lado da escola, né? Mas em casa, será que foi fácil? Né? Como que é em casa? Né? No começo, eu achei um artigo na internet que eu achei muito interessante o relato dessa família, né? E ela diz assim, a mãe da Laura, que a Laura tem 10 anos de idade, e é uma criança típica, tá? Nós não estamos falando de crianças especiais. Com a pandemia, a gente não sabia muito o que fazer, né? A gente acabou ficando só em casa nos primeiros 2 meses. Ficamos em um período nebuloso, aquela incerteza. Laura já era estudiosa e participativa, né? Na escola era uma boa aluna. E por isso, assim, a família imaginava que ela tiraria de letra as atividades e as aulas do ensino remoto, né? Afinal, a criança hoje já sabe mexer no tablet, já nasce com o celular na mão. Só que, na realidade, foi diferente. Quantas vezes vocês eu acho que tem muitos professores, mas professores, pais que estão trabalhando, na hora que está no computador, passa criança assim do lado,
A Carla deu aí o exemplo, é o carro de polícia, a sirene, é o cachorro latindo, às vezes eu estou atendendo, é o gato passando na frente, mas essa é a realidade, a gente está se adaptando, né? Mas aí a realidade do relato dela foi, mas quando a gente percebeu, ela estava muito desanimada, né? Sem vontade de fazer atividades ou de assistir a aula. Essa foi nossa maior dificuldade. E tem a nossa ansiedade também, a nossa preocupação de, será que está aprendendo alguma coisa? Né? Será que está evoluindo? Ok? Então, essa ansiedade gerou até raiva. Quantas vezes eu escutei essa frase? Eu sou mãe, não sou professora, né? Qual o meu papel? Eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser professora. Tem alguns áudios que eu achei muito interessante que dizem assim, eu estou tendo que estudar o conteúdo que eu nem aprendi lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? Eu falo até por mim, tem conceitos que eu olho e digo, gente, eu não lembro disso, né? Conceitos de história, que eu digo, tá, eu vou ter que revisar para poder relembrar e poder ensinar, passar isso para o meu filho, né? Então, eu peguei uma matéria que saiu no jornal o Globo, só o título já não diz muito. E essa matéria, deixa eu ver aqui, foi em julho do ano passado, pouco tempo depois, né, do início da pandemia. Mas diz assim, pesquisa com pais de alunos de escolas particulares diz que 66% tiveram dificuldade com o ensino remoto na pandemia, tá? E eu vou te dizer, novamente, enfatizar, isso é uma pesquisa com alunos típicos, com crianças neurotípicas, certo? Como que a gente faz com as crianças especiais, né? E aí, são comportamentos que a gente tem visto já dentro de estudos, mas compartilho da minha experiência no consultório, o que a gente está vivenciando, né? Dificuldade de concentração, como havia falado antes, tem chegado muitas demandas para diagnóstico de dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, irritabilidade aumentou muito, como vocês disseram lá no começo, medo. Eu também tive muito medo, principalmente no começo. É aquele medo do desconhecido. Ainda é desconhecido. A gente toma vacina e não sabe se está protegido, né? Falei da questão de agitação. Às vezes eu estou atendendo uma criança online, a criança está rodando na cadeira, de perna para cima, cabeça para baixo, né? E eu aqui, de um lado, no consultório, a criança do outro, e como que eu vou intervir nessa situação? A gente tem limitações, né? Tédio, e aí nesse tédio é interessante porque para muitas crianças estão cansadas de ficar em casa, com uma vontade grande de voltar à escola, mas e na hora que colocam minha conexão caiu? Não, voltou. Tudo certo. Tá. Na hora de voltar para a escola, o que acontece, né? Também está vindo medo das próprias crianças. E aí, logo em seguida, vem a questão do isolamento social, que será que eu ainda tenho amigos? Será que as pessoas lembram de mim? Vem uma ansiedade muito grande para voltar à escola. Para alguns, o retorno à escola tem sido muito positivo, aí eu coloco a experiência das escolas particulares, mas para outros está sendo muito difícil retomar essa adaptação, tá?
E a rotina, como que fica? Né? Quando a gente tem um horário, uma academia, um curso, um trabalho que a gente tem que fazer fora de casa, a gente tem um compromisso. Então, nós temos horário de acordar, temos horários de comer, temos horários de dormir. E agora? Como que tá? Né? Quanto mais a gente fica em casa, mais disponível a gente está com as telas, com o tablet, com Netflix. Quantas séries vocês já assistiram, né? Coisa que a gente não via antes. Então, a gente precisa tentar retomar esse planejamento e manter uma organização, principalmente com as crianças. Isso, tanto no lado psicológico, como também físico. Eu tenho visto muitas crianças que não tomam sol, estão com deficiências de vitamina, engordando, sobrepeso, né? Por quê? Porque não faz atividade física, não sai, não brinca, então está prejudicando, tá? E a gente precisa fazer isso, né? Eu coloquei aqui, esgotamento mental das crianças eles estão ansiosos, eles estão depressivos, tá? Desgastes nas relações familiares, isso, se a Carla estiver aí, ela sabe bem se a gente acompanha um caso que isso está acontecendo muito, na minha casa aconteceu, né? Aquele familiar que fica com a criança na aula online, ele se torna o vilão da casa. A criança passa a ter um pânico desse familiar, porque é aquele familiar que cobra a tarefa de casa, que impõe limite de uma forma diferenciada, porque o professor, eu como psicóloga, a gente tem todo um jeito de cobrar da criança, né? A criança começa a entender que o papel do professor tem uma didática, tem um dever ali de ensinar, e o pai, e a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, né? Eu vou te dizer, a cobrança é até maior, né? Porque diz, não é possível, como que você não presta atenção, e isso sai muito. E quando a criança olha para esse familiar, quer distância desse familiar, tá? Então, vou colocando assim, a questão de alguns problemas emocionais que estão acontecendo, mas, novamente, a gente se encara com aquela questão, com quem que eu vou deixar meus filhos? E aí, muitas vezes, a gente fica sem resposta, e a gente tem que dar um jeitinho, né? Bom, é uma medida emergencial, mas Travou um pouquinho? Travou um pouco lá, vamos aguardar. Tá. Deve ser o sinal dela. Já ela volta. Ainda bem que não travou fazendo careta, né? Acho que não, Patrícia. Acho que ela está no notebook. Deixa eu mandar um WhatsApp para ela aqui. Parece que ela está falando da minha casa. É tudo igual. A nossa. Acho que ela caiu. Deixa eu falar com ela aqui, gente. Realmente, né, Mônica? A gente está vivenciando isso, né?
Ô, com certeza, a gente está aqui, aí o interfone toca, você tem que sair, o cachorro late de um lado, você tem que ir no interfone, volta. E filho também, que chora porque foi ano perdido, porque ó, é tudo, tudo aqui em casa. Pessoal, eu estou colocando no chat agora um link para vocês, ao final do encontro, clicarem no link e definir esse encontro com 3 palavras, tá? É um Mentimeter para a gente colocar no final. Ok. Perfeito, Clériton. Gente, eu mandei um WhatsApp para ela aqui. Eu acho... vamos aguardar um pouquinho, né? Que ela deve estar retornando. Clérito, bem na hora que você falou, eu dei uma travadinha. Eu não entendi. Você vai colocar um link para? Oi, voltou. Dá uma olhadinha no chat aí, Marisa. Oi, doutora. Aí ela Caiu, voltou. né? Deu certo. A minha conexão caiu. Deixa eu retomar. Tranquilo. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui o chat. Minha tela tá... o chat apagou tudo que vocês escreveram quando eu retornei. Eu parei naquela parte que eu ia falar sobre desenvolvimento. Vocês escutaram? Ok, Sim. entendi. Sim. Ó, tá. Eu vou continuar. Deixa eu ver, tá aparecendo direitinho. Ok. Retomando. Então, eu estava falando de 2 momentos muito importantes no desenvolvimento da criança. E aí eu coloquei a importância da educação, da estimulação precoce, né? É nesse momento que até a gente identifica muitos atrasos de desenvolvimento. Por quê? Porque é nessa idade que a criança, ela começa a ter seu primeiro contato, né, com a linguagem visual, com a oral, mesmo sem ela falar, mas ela interage, né? Ela começa a sentir, ter o seu sensorial, tanto em todos os sentidos, tato, visão, paladar. É o momento que ela começa a desenvolver o sentar, o pegar, o andar, né? E aí ela começa a estabelecer vínculos com outras pessoas. E geralmente, até os 3 anos, ela estabelece vínculos com as pessoas da família, né? Porque ela não tem muito contato social, né? Já na alfabetização, é outro momento chave para o desenvolvimento. A escola, ela estimula a criança a desenvolver de forma adequada. É o alicerce da educação e aprendizagem, né? É aquele momento que a criança aprende a ler as primeiras palavras, conhecer o alfabeto, os números, a escrever, calcular, entender as regras culturais, e isso a escola é fundamental, porque as regras culturais é diferente de casa, né? É ali que ela vai enfrentar o mundo, é o começo, tá? E na escola, a criança começa a desenvolver a habilidade de fazer escolhas de propósito, passa a ter mais autonomia, disciplina, né? Faz seus primeiros amiguinhos, aí depois começa a ter seus grupinhos, né? E se isso não acontece, como que vão ficar essas crianças em casa, sem esse contato, sem essa estimulação, né? Família não substitui isso, não. Em casa não oferece esse contexto. A criança, vou dizer, as crianças hoje têm sido as maiores vítimas da pandemia, tá?
e o que vai ser do futuro para essas crianças, né? Porque a criança, o adolescente, quando já está no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, ela já enfrentou algumas dificuldades da vida, né? Mas e aí, no futuro, como que vai ser, né? Na Holanda, eles fizeram um estudo onde foi verificado prejuízo de 40% no conteúdo e aprendizagem em um período de 8 semanas com as crianças ausentes do ensino presencial, né? O que vai ser? Nós estamos com 14 meses fora da escola. O que vai ser isso lá na frente? Como que essas crianças vão enfrentar essas dificuldades, né? Essa adaptação. Há um prejuízo irreparável aí no desenvolvimento cognitivo, emocional, social, né? E a gente não sabe como que isso vai ser, mas tem uma perspectiva de que esse prejuízo vai se dar por muitas e muitas gerações futuras. Porque o que a gente ensina para os nossos filhos, para os nossos alunos hoje, é muito da nossa experiência, do que a gente aprendeu nas nossas escolas, tá? Essas crianças que se tornarão adultos, como que vai ser enfrentar tudo isso lá na frente? Como que vai passar esse aprendizado para os filhos de filhos e filhos? Então, isso a gente ainda não sabe, né? Vamos aguardar quanto tempo que a gente vai ficar nessa pandemia. São diversos os relatos que a gente tem aí de queixas de família, de dificuldade de adaptação, das atividades à distância, e a criança especial. Como que fica? A gente fala de crianças neurotípicas, né? Mas e as especiais? Eu vou te dizer, algumas estão bem esquecidas, tá? São poucas as escolas, tem escolas, sim. Tem 2 semanas que eu fiz um atendimento junto com a equipe de uma escola, de um aluno, de um paciente que eu acompanho, e eu gostei muito do retorno da escola. É uma escola, eu acho que Santa Maria, muito boa. E, assim, estão interessados, buscam conversar, buscam tentar achar estratégias para atender aquela criança, entendeu? Então, esse é outro relato de uma mãe que eu peguei na internet, né, em um artigo também, que foi publicado. A creche em que minha filha está matriculada envia vídeos e pede para fazermos as tarefas. Mas, infelizmente, minha filha não entende o vídeo. E a tarefa não é adaptada para as dificuldades dela. Mandam a mesma tarefa que mandam para os outros alunos típicos. Eu já falei na escola, não fui atendida, né? Ela é mãe de uma criança de 3 anos com autismo. Como que é uma aula online para uma criança cega, que não pode ver? Como que é uma aula online para uma criança surda, né? Então, está faltando essas, vou dizer assim, essas crianças estão marginalizadas, estão esquecidas, né? E a gente precisa chegar até elas, né? Tem uma outra frase que, assim, é direito da criança, né? A educação, e toda criança. Então, o Dr. Rodrigo, do Instituto Rodrigo Mendes, ele diz assim: todas as crianças, sem exceção, têm o direito de participar das atividades propostas pela escola.
sejam presenciais ou remotas. Não podemos aceitar retrocessos por conta da pandemia, privando a criança com deficiência ao acesso curricular. A gente precisa colocar essa criança no meio, na educação, no aprendizado. A gente precisa oferecer essa oportunidade de desenvolvimento, ok? E coloco aqui, eu sei que é difícil, eu mesma já tive alguns atritos com escolas, tive escolas que acolheram e que estão muito dispostas a aprender, tem de todo tipo. Mas eu peço aí às famílias que estão participando da live, não desistam, cobrem, tá? Não, é importante persistir, não abandonem, tentem, sempre tentem. Mesmo que a gente não consiga ter a mesma qualidade da escola, e não tem, tá? Mas as crianças já estão com prejuízo enorme. E se a gente desistir, é pior. Então, a evasão das escolas está sendo muito alta. Todo dia a gente liga a televisão, cada vez mais notícias falando sobre o aumento dos estudantes que fecharam, né? E eu estou falando até ontem eu vi uma matéria na Band que falava sobre alunos de universidades que fecharam, trancaram a matrícula porque não conseguem acompanhar o ensino online, tá? Mas mesmo um pouquinho é importante, 15 minutos. Eu acompanho muita criança com deficiência e eu digo assim, deixa 5 minutos somente para ligar a tela, ver a carinha do professor, pede para o professor dar um oi, mandar um vídeo no WhatsApp, somente para ter essa interação, já é muita coisa, tá? Peça aos pais, apoiem seus filhos. É muito importante incentivar, é muito importante valorizar cada ganho, cada tarefinha que a criança faz, tá? É muito cansativo. A gente, além de trabalhar, tem uma carga no trabalho, ainda tem que cuidar da casa, ainda tem que dar atenção ao marido, dar atenção à família e ainda tem que acompanhar a escola da criança. Mas, se tiver muito puxado, é um conselho que eu tenho conversado muito com os pacientes, com as famílias. Conversa com a escola, diga assim, professora, a gente não está conseguindo fazer todas as tarefas. Tem como diminuir? Olha, está pouca tarefa, tem como aumentar? Né? Meu filho está com dificuldade nesse conteúdo, está viajando, não está conseguindo pegar. Então, a gente precisa ter essa parceria com a escola, tá? As escolas regulares e especiais, eu vejo que elas estão fazendo o máximo, estão se esforçando, tá? A gente tem que ter um pouquinho de paciência para entender que ninguém estava sabendo, ninguém foi treinado para isso, tá? Então, as escolas estão imprimindo conteúdo, tentando fazer vídeo, fazendo teatro, a gente está quase ator da Globo, profissional aí, já dá para ser contratado. Por quê? Porque a gente está tentando, tá? E é um aprendizado constante, certo? Professores, gestores da escola, né? Vamos aprender. Eu acho que é um momento de crescimento, de mudança, tá? Por mais que a pandemia tenha trazido muitos significados negativos, a gente precisa reformular algumas coisas que a gente, às vezes, entra no comodismo de dizer assim, eu estou acostumada a entrar na sala de aula, já tenho
planejamento pronto, faço conteúdo no quadro, peço aos alunos para fazerem as atividades. Mas está dando um sacode na gente para dizer assim, isso não é suficiente, a gente precisa aprender mais, tá bom? A gente sabe, o professor é essencial, né? É ele que é a base para que a criança tenha sucesso, tenha um futuro melhor, tá? Coloquei aqui, pandemia nos ensinou que precisamos buscar recursos além da sala de aula. E que isso, depois da pandemia, a gente não abandone, mantenha, leve esse conhecimento para a sala de aula, tá? E a gente consiga melhorar cada vez mais, tá certo? Nada se compara ao ensino presencial. Novamente, lugar de criança é na escola, tá? Principalmente educação infantil e especial, tá ok? E, deixa eu ver, eu ia colocar quero dizer feliz Dia das Mães para todos, para todas, né? Todos que são mamães, que têm as suas mamães. Estamos aí em mais uma data, tem algumas pessoas que estão limitadas, que não podem encontrar suas mães por uma questão mesmo de saúde, né? Agradeço a vocês do fundo do coração. É a primeira vez, estou inaugurando minha live aí, nervosa até, mas espero ter conseguido contribuir um pouquinho para a semana de vocês. Tá joia? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Achei excelente a sua fala, viu, doutora? Ana Carolina, né? Vou te chamar de Ana Carolina. Uhum. Eu acho que todos nós estamos vivenciando este momento, né? Essas dificuldades, essa insegurança, esse medo. E eu acho que nós precisamos mesmo, né, dessa fala profissional, dessa sensibilização, desse momento, para a gente repensar, para a gente se organizar, para a gente priorizar algumas ações, para a gente lembrar também que não somos só professores, a gente também tem uma casa, nós também temos a nossa rotina familiar, que às vezes a gente acaba deixando, né, em virtude de tantos afazeres no profissional. Né? Então, assim, eu agradeço imensamente, né, a sua fala. Oi, filho. Hã? Tá bom, meu filho. Agradeço imensamente, assim, e tenho certeza que todos ficaram muito felizes. Agora a gente vai permitir aí que o pessoal faça perguntas, quem quiser fazer algum comentário, quem quiser, para a gente estar fazendo um bate-papo aqui, tá bom? Estamos à disposição, tá bom? Então podem, quem quiser se colocar. A Vânia colocou assim, falamos muito em acolher, que todos nós sejamos acolhidos. É verdade, a gente precisa desse acolhimento. Nesse momento, muitas vezes a gente sente falta. E também tem que entender que o outro também, às vezes, não consegue dar conta de tudo. A gente tem que ser flexível também. Mas esse acolhimento é importante. E aí, eu acredito que a escola de vocês, eu conheço o Breno, né, que está presente aí no grupo, e eu sei o quanto ele gosta da escola, o quanto que ele é bem acolhido, como que ele é bem estimulado, ele tem um desenvolvimento espetacular, a atenção de vocês é enorme. Tenho certeza que estão aí com uma equipe boa. Sim, não somos um, somos todos, com certeza.
Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Olha, eu aqui, a professora Suelene, eu quero agradecer primeiramente essa live de hoje, a sua fala foi muito importante. Eu passei por uns momentos meio complicados, exatamente por isso, porque hoje nós não somos só o professor, uma equipe de direção, mães que deixavam os filhos na escola, passamos a depender de um do outro. E em alguns momentos, eu trabalhei com interdisciplinar o ano passado, e alguns pais chegaram para mim e falaram, mas eu não posso fazer o seu trabalho. Né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, vários momentos eu pensei, e agora, o que eu faço? Porque a gente está vivenciando um momento muito complicado, diferente, que você chega na sala de aula, você tem o seu colega que te ajuda com uma atividade, nós temos a equipe, a gente corre lá, a gente busca, a gente tem um momento que a gente faz um planejamento e recebe o aluno diferente, que você tem que mudar aquele planejamento, mas você tem um apoio, a escola te dá esse apoio. Agora, em casa, eu tenho um filho com deficiência intelectual, em muitos momentos eu não conseguia ajudá-lo, porque eu não estava conseguindo me ajudar para as minhas aulas, né? E você tem que ajudar a família também, aquela pessoa, aquele responsável que está acompanhando o aluno, que ela fala, eu não sei, eu não posso fazer isso. Então, assim, são momentos que a gente passa, que temos passado, de muita aflição, de muito apoio, sabe? E graças a Deus, pelo menos assim, a escola, ela tem nos apoiado, mesmo de longe. A gente se sente segura, inclusive, de dizer, olha, não sei o que eu faço mais. Porque nós somos frágeis também. Porque a gente mistura, é o papagaio, é o periquito, é o filho, é o marido, acumulou almoço, aquela coisa toda. Né? Então, assim, realmente nós precisamos, essa semana tem sido muito boa, porque, pelo menos para minha pessoa, tem me mostrado assim, o quanto que nós somos capazes e incapazes também, e que nós temos limitações. Muito obrigada aí pelas suas orientações, viu? E pode ter certeza que a gente vai levar um pouco isso aí no nosso dia a dia hoje e depois que isso tudo passar. Muito obrigada. Professora Suelene, né? Isso é uma realidade. A gente está em período de exaustão. Como eu disse, aumentou muito o número de atestados. E não foi por Covid, né? Não apenas por Covid. Aumentou muito a ansiedade, depressão, exaustão mental, tá? E eu sei que os professores estão passando por uma pressão muito grande. Aí eu falo por mim mesma, eu acho que ano passado eu devo ter deixado a professora do meu filho maluca, porque eu cobrava e eu dizia, eu não sei o que fazer, eu cobrava conteúdo adaptado e o professor tinha que dar conta, porque meu filho estuda em uma turma que não é só ele laudado, né? Então, ele é o único laudado na turma. E aí ela tinha que preparar conteúdo e preparar aula para essas crianças neurotípicas e ainda tinha que tirar um tempo para poder preparar um momento para atender meu filho. E foi muito desgastante, porque era uma ansiedade que batia em mim, de olhar e dizer assim, cadê a aula do meu filho? Né? Cadê o momento do meu filho? E eu via os dias passando e não vinha, e eu sou aquela pessoa, sou aquela mãe chata dentro de uma escola que fica cobrando da escola, digo, eu quero, cadê a atenção? E eu sei que para o professor receber isso não é fácil, tá? Não é fácil, eu sei que a intenção do professor é atender, ele tem consciência, ele sabe da necessidade de cada aluno, ele conhece o aluno, tá joia? Então, é preciso buscar outros apoios, como acho que foi Vânia que eu li, que a gente precisa ser acolhido também.
Então, vocês professores, vocês pais, vocês famílias, nós, até terapeutas, às vezes a gente fica meio maluquinho, porque se eu pudesse eu dava conta de resolver problemas de todo mundo e acolher todo mundo. E às vezes a gente tem que negar, tem que saber dizer não, tá? E o outro precisa aprender a escutar esse não também, entendeu? Eu vi que a Patrícia Berg também está aí, é conhecida minha lá da Sinfonia, pessoa maravilhosa, né? Tem algumas pessoas aí conhecidas. Tá aqui, sim. Pois é. Acho que agradeço muito a vocês a oportunidade até de enfrentar esse desafio para mim, tá? Contem comigo. Nós todos estamos passando por isso. É um momento nebuloso, como foi descrito lá no comentário que eu expus na apresentação, mas não podemos perder a esperança. Tomara que tenha um final feliz, de alguma forma, que a gente aprenda muito com isso, tá? E que esse momento não fique somente de palavras negativas, como perda, medo, mas que venha aprendizado, venha adaptação, venha crescimento também. Tá joia? Mais alguém quer comentar? Para fechar, eu vou colocar aqui o resultado do metímetro que a gente fez. Eu queria falar Agora é a hora da também. verdade. Vamos. Peraí, que a Patrícia quer falar. Patrícia Godoy. Bom dia a todos. Prazer, doutora Ana Carolina. Gostei muito de te ouvir, fechar a nossa semana, né? Que tem sido, como a Suelene falou, muito importante para nós. Como foi comentado, a gente precisa olhar e cuidar de nós, né? E nós estamos tendo nessa semana esse cuidado. Então, eu quero agradecer você, a Carla, que escolheu muito bem toda a programação, e tem sido muito importante para todos nós ter esse apoio. Para a gente estar junto, a gente não precisa estar perto, né? Como você mencionou, a gente tem aprendido e também tem crescido com essa pandemia. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento, porque foi muito importante para mim essa semana, né? Todos nós estamos sendo lembrados, por meio da sua palestra, de muitas dificuldades que tivemos, mas também queremos sentir, meditar no apoio que nós estamos tendo, porque isso Muito seguimos obrigada. em frente. Obrigada, Patrícia. Por nada. Excelente. A Carla Márcia queria falar? Araújo. Oi, a gente. Quero falar só rapidinho, né? Porque a gente está falando assim dessa parte dos pontos negativos, né? Eu sou professora também do centro, mas eu quero falar como mãe, que para mim, assim, foi muito bom também, por um lado, a pandemia, o fato de ter podido, né, ficar mais perto dos meus filhos. Me emociono, porque a gente tem uma vida muito corrida, né? Tá uma loucura mesmo, não me sinto bem, assim, profissionalmente, eu gostaria de estar junto dos meus alunos, eu tenho uma verdadeira paixão pela educação precoce, mas, assim, para estar junto com os meus filhos, tem sido, assim, ricamente, eu tenho tido ganhos, também tenho filhos especiais, posso dizer sim, que, né, eu vejo, assim, minha filha, ela estava roendo os dedos até comer a ponta dos dedos, né? E hoje eu vejo que ela parou de roer as unhas, né? Eu falo assim que ela é autista, e o sofrimento dela pela sensibilidade de estar naquele meio, né? Da escola, o barulho para ela é muito difícil. Mas eu vejo assim que eu vejo esses detalhes dela se flagelando, né? Porque é uma realidade de muitos, né? A gente sabe.
E eu não vejo isso nela hoje, para mim é rico isso, né? E uma maturidade, ela está entrando, ela entrou já na adolescência dela, né? Que ele já está com 11 anos, mas é já uma mocinha. Eu fico olhando assim pelo meu filho mais novo também, com as N dificuldades que ele tem e o crescimento que ele teve também. Eu me emociono, sinceramente, porque eu estou cansada, esgotada, gostaria de estar me dedicando mais à minha profissão, né? E aos meus filhos também, né? Mas só que o fato de eu ter conseguido ficar esse tempo com eles, eu vejo também o tanto que eles cresceram, né? O tanto que eles aprenderam, coisas que eu não estava conseguindo fazer, os estímulos que ele precisava, principalmente o mais novo, né? Assim, eu me emociono de ver o crescimento do Matias. Uma criança que eu não sei o que ele tem, né, até agora, assim, mas tudo leva a crer que ele tem uma dislexia, e vendo, assim, que ele agora está conseguindo ler, uma criança que quase está com 8 anos e meio, né, já era uma criança que era para estar indo, né, na alfabetização, e hoje eu vendo ele crescer, assim, eu me emociono, sinceramente, de vê-lo crescendo, de poder acompanhando. Me desculpa eu ter falado tanto. Não se preocupa. Márcia, essa a gente vê até fora da pandemia quantos pais, quantas mães precisam e deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos, o quanto que a família é importante nesse desenvolvimento também, tá? É claro que eu enfatizei aí a importância da escola, mas é emocionante esse seu relato. E a gente que precisa, não pode abrir mão do nosso trabalho para dar essa atenção para os nossos filhos. É difícil, é sofrível. E você trouxe um ponto positivo. Eu acho que isso é um ponto positivo da pandemia. Quantos pais, quantas mães, com o trabalho home office, conseguiram dar uma atenção maior e conhecer quem é o seu filho, saber suas dificuldades, saber qual é o conteúdo da escola. Ontem eu estava atendendo um casal e aí o pai olhou e disse assim: porque meu filho está estudando tabela periódica. Aí eu olhei e disse assim: tá vendo agora a oportunidade que você está tendo? Você sabe o conteúdo de todas as matérias da escola, que antes não sabia, né? Tem esse lado, esse contato familiar, ele ficou mais estreito. E nessa situação que você falou, do roer unhas, comer os dedos, né? Que acaba sangrando, machucando, e é difícil porque tem uma ansiedade, tem uma estereotipia nisso tudo, né? Como que a gente vai transformando esses comportamentos inadequados em situações mais adaptadas, né? O que a gente espera, o que a gente deseja. Então, assim, foi muito rico a sua fala. Eu acho que é outra visão e a gente precisa ver um pouco esse lado, né? A gente não pode ficar só no medo. A gente tem que aprender e a gente tem que ser otimista também. Tá joia? Mais alguém quer falar? Não, nada. Deixa eu ver aqui. Ansiedade. Eu queria falar também um pouquinho, posso? Inspirada pela Márcia. Uhum. Eu sou Luciana, sou professora de educação física, né? Já trabalho há anos aí no ensino especial. No centro não tem tanto tempo, aí fazendo 5 anos, mas enfim. E aí, inspirada pelo depoimento da Márcia, eu queria também falar nessa linha do positivo, porque existem as exceções, e quem está sendo exceção tem medo de se expor, porque nem todo mundo está achando a pandemia com aspectos tão negativos. Eu sei que a gente tem que respeitar, né, mas às vezes a gente não está conseguindo também colocar assim, que nem tudo está tão ruim, e que muitas coisas a gente conseguiu
superar, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu não tenho filho especial, meu filho é típico, neurotípico, um menino dedicado, inteligente, mas o ano passado a gente sofreu bastante porque ele saiu da escola pública e entrou no Colégio Militar dos Bombeiros, uma mudança muito drástica. Mas só que assim, imediatamente eu já fui percebendo, eu falei assim, se eu não agir em parceria com a escola, com a coordenação, vai dar errado, né? Então, logo no comecinho que começou, já pedi ajuda para a coordenação. E, ajuda porque a gente não vai dar conta aqui. Então, eles já fizeram encontro com a gente, encontro com família, e ficou eu, meu marido e o Renato, a gente já dividindo as tarefas. Quem ajudava em que nas disciplinas que eram mais difíceis, nas disciplinas que meu marido é super talentoso, como, por exemplo, todas as áreas de exatas. E eu supria no restante. E o Renato, muito desesperado, em função de que ele nunca foi um menino que a gente deixou ele mexer muito com tecnologia, sabe? A gente segurou o máximo. Ele está com 11 anos hoje, o ano passado 10, e ele foi ter a primeira parte de tecnologia, assim, acho que ele estava com 7 anos. Então, eu acho que ele sofreu também muito por isso. Mas aí, enfim, sei que as coisas foram andando e foi tudo andando. E eu queria dar um relato também meu. Eu também era do interdisciplinar o ano passado, e também sofri essa coisa do pai do interdisciplinar, tem muitos afazeres, né? Porque a gente é uma atividade extra. E aí foi quando eu pensei assim, eu não vou ficar sofrendo com isso também, não. Vou descobrir um outro jeito. E o outro jeito foi dar atenção ao pai via telefone, com chamadas telefônicas, e conversando mesmo, e escutando o relato deles, e assim, sempre, sabe? E aí, como que tá, né? Vamos conversar um pouquinho. E aí foi muito positivo isso também, apesar de eu não ter conseguido passar as minhas atividades. E eu fiquei feliz, falei, oba, esquece essa coisa dessas atividades, que não precisa não, porque eles estão cheios de outras atividades. Vamos fazer o que está legal. O que as crianças que dava para conversar, eu conversava, mas eu foquei nos pais. E eu achei que foi positivo diante do que estava acontecendo. E outra coisa que vem me segurando muito, e aí eu queria que, assim, eu sei que é uma coisa difícil, não é para todo mundo, mas a atividade física e a parte de meditação. A gente não pode, eu não deixei em nenhum momento isso mudar na minha rotina, né? Eu faço yoga, tem momentos que eu faço natação, claro que a natação teve que parar em vários momentos, mas mesmo assim ainda tinha um lago de vez em quando, e a parte da meditação, sabe? Então você tem várias possibilidades, eu sei, mas eu não consigo, porque não sou da área. Luciano, você consegue porque você é professora de educação física. Mas, gente, tem tantas possibilidades via internet, online, gratuito, e que você tem, por exemplo, aulas de yoga de 10 minutos, e que se você se dedicar e colocar dias da semana para você fazer, isso muda demais. E aí você se sente, sabe, assim, você não perde e você tem aquilo bonitinho, você consegue manter sua rotina. A questão da meditação realmente é muito importante, porque é o momento que você tira para você, e ela pode ser de 5 minutos. Ela pode ser de 5 minutos. A gente aprender a respirar é muito importante, né? Então, assim, e esse ano foi como passe de mágica, eu falo mesmo, porque meu filho está fazendo tudo sozinho, desde o começo do ano. Ele não precisa mais da interferência, nem minha, nem do meu esposo. Ele entendeu a rotina, ele se adaptou à questão da toda essa coisa eletrônica, e começou o ano, eu falei, esse menino não vai nem falar oi pra gente? Não, ele não falou nem oi, ele só avisa tudo que ele está gostando, e ele entrou para o 6º ano, e para ele foi a coisa melhor do mundo, ele descobriu que ele ia ter 9 professores, ele está achando isso a coisa melhor do mundo, ele, mãe, é cada um mais legal que o outro. Eu, parabéns, filho, que legal. Então, o que acaba o dia, ele acaba o dia puxado, porque a aula acaba 6h10, né? Aí ele acaba e fala assim, hoje foi divertido demais, porque teve isso, teve aquilo, teve... Entendeu? Então, eu tô assim, eu realmente estou encantada. E no início do ano, na reunião de pais, por mais que tenha sido difícil o ano passado, ele aprendeu, viu, gente? Ele aprendeu, e a gente aprendeu, e a escola foi 10. Agora, eu só fiquei triste com o momento de reunião de pais desse ano, quando a maioria dos pais não conseguiram visualizar muitas coisas, e foi muito negativo para os professores. E aí, como eu sou professora também, eu me ponho no lugar dos professores. Aí eu falei assim,
poxa vida, não é bem assim, né? As crianças aprenderam. Eu realmente não sou da linha que acho que esses prejuízos são irreversíveis. Eu acredito que sim, muitos estão tendo prejuízos, mas que eles são reversíveis, porque nossos filhos e nossas crianças são de um potencial que a gente nem imagina, e que eu acho que vai ser muito bom. Agora, é isso, era para também mais um depoimento na linha aí da Márcia, porque, assim, de certa forma, eu fico até constrangida de dizer, mas tem muita coisa na pandemia que eu estou gostando. Uhum. Tem sim, tem pontos positivos, mas tem também pontos bem negativos, e aí essa questão da escola, né, que aí a gente não pode substituir o presencial pelo remoto, pelo online. O aprendizado no contato social, de algumas regras, para mim, vem sempre um termo mais do consultório, mais técnico, que seria a questão de funções executivas. A gente aprende lá fora a se adaptar a alguns contextos, a buscar estratégias e é lá fora, entendeu? Então, exatamente isso. A atividade física para as funções executivas é essencial. É essencial. Mas quando você faz a atividade física e escolhe ali na internet, eu tenho até recomendado muito essa questão da meditação. Eu tenho pacientes que até já estão pagando planos de aplicativos da meditação, porque tem aproveitado muito, tem tido um resultado muito positivo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em uma atividade física, um futebol, uma natação, um estudo de um inglês em turma, é diferente de estudar o inglês no aplicativo do celular, entendeu? É diferente de fazer uma atividade física. Eu admiro muito os professores de educação física que estão dando aula online. Então, as atividades, eu digo assim, eu tenho que escrever e anotar para mim, porque são impressionantes. Como que eu vou trabalhar um vôlei com a criança em casa, né? E teve uma atividade com meu filho, eu estava junto, muito legal. A professora disse, pega uma sacola de supermercado, enche de ar, dá um nó e vamos ficar mantendo essa bola no ar. Isso é muito rico, tá? Mas esse contato lá fora, a gente tem também os seus prejuízos, né? E a gente não pode esquecer. Como eu falei, a gente precisa aprender, tirar a parte boa da pandemia e levar para o futuro, de quando acabar a pandemia. Quando a gente sair da pandemia, nós não podemos ser os mesmos professores de antes. A gente não pode manter o mesmo método, o mesmo raciocínio. A gente tem que pegar esse ponto positivo e aliar. Olha, o que a gente sofreu com essa ausência da proximidade com a tecnologia antes, lá no começo, né? Hoje a gente aprendeu a usar, né? Hoje tem sido positivo, porque depois da pandemia a gente não pode aliar o que dá para ser feito com a tecnologia e a sala de aula. Então, juntar as coisas, olhar e dizer assim, tem pais que têm a oportunidade, como eu falei, tem pais, tem família que tem a oportunidade de ficar mais próximo dos filhos. Isso é excelente. Tem família que não. E como que a gente vai atender esse outro lado, esse outro conjunto, né? Como que a gente vai atender as crianças, aí no caso, especiais, que muitas vezes ficam em segundo plano. Elas serão atendidas, sim, né? Tem uma atenção do professor, mas ela muitas vezes não é a prioridade, porque existe uma turma, a maioria, que
precisa ser atendida primeiro e o especial fica em segundo. E aí tem que aguardar, espera uma semana, 2, para ser atendido, entendeu? Então, isso a gente vai ter que aprender para dar conta de atender todos, porque é aí onde entra, todos têm esse direito, todos têm o direito ao acesso à educação, né? E, Luciana, eu concordo com você, dá para fazer atividade física dentro de um quarto, né? Dá para fazer atividade física em cima da cama, se quiser. E é bem pouquinho, reserva só 10 minutinhos, não precisa ser muito. Sim, não precisa ser muito. É um pouquinho, é movimentar, é uma caminhada, é uma corrida. Como eu dei o exemplo, é pegar uma sacola de supermercado, encher de ar, dar um nó e ficar jogando para cima. Isso já é uma atividade, né? Que dá para ser... O importante é colocar ela como prioridade para a gente. E se ela for a prioridade, você colocou ela na sua rotina. E não importa o filho, não importa a escola, não importa o trabalho. Aquela hora é sua. É sua. Isso. Exatamente. Nós temos aqui uma mãozinha levantada do Sóia. A Graça? A Graça quer falar? Uhum. Acho que ela pode ter clicado sem querer, né? Sim. Carla, quero aproveitar para agradecer a palestra da doutora e as intervenções dos colegas que contribuíram muito para a apresentação. E antes de você finalizar, eu tenho o resultado do multímetro para mostrar para vocês, de como que ficou a nossa nuvem de palavras. Excelente. Só um instante. Depois a gente volta para a telona, que eu quero tirar uma foto no final. O Peterson fez um comentário assim, né, que não pode tornar a exceção uma regra. Não foi nesse sentido, de jeito nenhum, que eu me coloquei, que eu me posicionei. O meu posicionamento foi no sentido assim, que às vezes quem está conseguindo uma estratégia, mas que a gente não tem coragem de falar, porque a gente também se sente, nossa, tanta gente com tanta dificuldade que eu tenho que ficar quieta em silêncio, não abra sua boca não, e fica quietinha. Não foi nesse sentido, viu, Peterson? Se passou isso, me desculpa, não é nesse sentido, e eu respeito demais todo mundo que está passando dificuldade, mas foi só no sentido assim, de que expor também quem está conseguindo, de alguma forma, alguma estratégia que está tendo resultados. Quem sabe pode ser uma opção para algumas outras pessoas. Vocês conseguem ver a tela aí? Clérison, estou vendo você aqui. Sim. Só um instante, deixa eu mudar aqui. Tá bom. Consegue agora? Ainda não, eu não. Não? Estou vendo, mas está escuro. Tá tudo Ainda não, Clérison. Tá, só um instante, eu vou parar aqui e mudar. Tá bom. Agora sim? Não, só você que a gente está vendo. Não, só você. Sim. Agora legal. Tá vendo? Agora sim. Ah, tá. Então a gente vê aí, ó. Resumindo, as palavras mais destacadas aí. Não entendo nada. Conhecimento, esclarecedor, acolhimento. Não estão vendo? Eu não. Estou vendo. Sim, dá para ver. Então, essa foi a nuvem de palavras relacionada à apresentação de hoje. Olha só que legal, ó. Flexibilidade, reflexão, esclarecedor, muito legal, acolhimento, resiliência.
Muito legal. Tá vendo muito encontro com a Fátima Bernardes, hein? Parabéns, ficou ótimo. Adorei, eu dei um print aqui. Bom, gente, alguém mais quer se colocar? É o momento mesmo da gente falar, da gente expor, né? Eu achei muito as contribuições assim excelentes. A fala da Márcia me emocionou muito, a fala da Luciana, né? Eu acho que a da Suelene também. Então, assim, eu acho importante a gente se colocar, né? Estamos precisando. Quem é? Sou eu, Alessandra. Oi, Alessandra, pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa. Professor que não tem filho também pode falar? Claro. Claro que sim. Então, olha só. Oi, doutora. Meu nome é Alessandra. Eu sou professora e sou readaptada hoje no centro. E, assim, a minha fala é o seguinte. Quando, no ano passado, que eu fui lá na sala anotar a minha presença, né? Aí que disseram assim, olha, a partir de amanhã você vai ter que ir para casa, porque você vai ter que ficar um tempo, porque está acontecendo uma pandemia. Eu olhei assim para a cara assim, do Márcio e pensei assim, gente, como assim? Porque há muito tempo eu estou na escola, né? Como muitos colegas estão, e assim, e aquela dinâmica do todo dia, de você ver as pessoas passando, conversando, precoce, né? As demais professoras lá, e aí eu pensei assim, tá, vou para casa, né? Aí eu vim para casa. Aí no dia a dia, eu fui pensando assim, vai ser todo dia assim, vai ser todo dia, e assim, e eu fui vendo que a gente chegou agora, né, 14 meses, e estamos aqui em casa, e estamos assim, vendo que tem muita coisa positiva, como a professora anterior falou, mas tem também essa coisa do estar lá fora, de querer estar no ambiente escolar, de querer ver essa dinâmica, de querer o contato físico, o abraço, a conversa, o riso. Isso faz muita falta, gente. E assim, e eu sei que isso vai passar, que a gente tem que ter essa força, essa resiliência e essa certeza de que a gente vai voltar na hora que tiver que voltar, né? Eu queria estar muito presente agora, mas não posso, tem que estar na minha casa. Então, assim, é um depoimento que é um momento difícil. Tem o outro lado também, que tem muita coisa positiva. Eu estou junto do meu marido, estou junto da minha família, mas, assim, a vontade de voltar é muito grande, de estar com os colegas é muito grande. Então, assim, acho que a gente tem que ter muita força e pensar positivo e vencer a si mesmo, e vencer as suas angústias, colocar os pensamentos bons na cabeça, que isso vai passar e que a gente vai se encontrar novamente e que a gente vai aprender muita coisa em respeito à compaixão, à empatia, a se colocar no lugar do outro, e que a gente vai voltar a se abraçar. Isso é uma fé que está me movendo, entendeu? E que eu tenho certeza que tem que mover a gente para a gente poder seguir, acordar amanhã, continuar, e a certeza que a gente vai se encontrar. Vai sim. Faz falta. Faz falta. Muita. Faz falta. Obrigada, viu, doutora Ana Coragem? Eu que agradeço a você. A vocês todos. Bom, gente, espera aí que o barulho daqui da rua. Voltou. Bom, gente, agradecer imensamente a presença de todos. Eu acho que foi assim, tenho certeza que foi uma manhã riquíssima. Foi uma semana rica, eu acho que a gente pôde refletir, a gente pôde chorar, se emocionar, ver o lado negativo e o lado positivo também de tudo, né? E a gente ter forças aí para continuar vivendo, né? Saber viver, saber continuar caminhando aí com as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, assim, agradecer imensamente a presença de todos,
Agradecer imensamente a indicação da Carla Castro, né? Agradecer a Carla ainda está aqui, porque ela ia atender um aluno, ela está aqui ainda, né? Tá. Agradecer imensamente a Carla pela parceria, né? E agradecer ao professor Clériton por sempre estar conosco nesse apoio à tecnologia, a nossa equipe gestora, a Marli, que está aqui, o Zé, né, que sempre está junto, que estamos juntos sempre. E, doutora Ana Carolina, nosso muito obrigada, foi uma manhã maravilhosa, esperamos que nossa parceria se estenda, continue, que nós vamos usar muito, te procurar bastante no acolhimento com as nossas famílias que precisam, né? E os nossos professores, todos nós precisamos desse acolhimento, desse apoio. Então, agradecer imensamente, gente, gratidão a todos. Esperamos que tenha sido uma semana de contribuições a todos nós. E vamos construir mais momentos como esse, que eu acho que nós precisamos, né, de momentos assim. Agora eu queria que todo mundo mostre a carinha, né, o rostinho lindo aí de vocês, para a gente tirar aquela foto. Márcia, querida, sinta-se abraçada. Agora eu estou vendo os rostinhos aqui, ó, tá vendo? Ficam se escondendo. Vamos ver aqui. Isso. Carlinha, a minha travou de novo, tira aí. Vou tirar aqui. Agora eu aprendi, o Cléber e a Patrícia me ensinaram. Vou tirar de novo. Bom, gente, eu vou... Peraí, que eu vou ver se deu certo a foto, tá? Não saiam ainda. Pronto, vou tirar a última.